Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Parauapebas, no Pará. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos a espalhar ainda mais o ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, com muita alegria, nós publicaremos aqui a primeira lição do primeiro trimestre de 2021. Este trimestre que tem como tema geral a Igreja e o Corpo de Cristo. E a lição número 1 tem como tema a Igreja, um projeto de Deus. Estudaremos todo este trimestre com relação o que a Igreja tem com relação ao corpo de Cristo. Qual é o significado da palavra igreja no original? E o que o corpo de Cristo faz, como o corpo de Cristo atua aqui na Terra e qual é o objetivo principal do corpo de Cristo aqui na Terra. Nesta lição temos aqui a primeira leitura bíblica, que é a leitura bíblica oficial desta lição, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que vai dizer: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Se a igreja é o corpo de Cristo, significa dizer então que a cabeça é o próprio Cristo. Se a igreja ela faz parte deste corpo do nosso Senhor Jesus, com seus membros em particular, significa dizer que quem guia a igreja e o dono da igreja, aquele que capacita a igreja, aquele que direciona a igreja, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus. A leitura bíblica dessa lição está em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler aqui para os irmãos, que é importante nós ler aqui esse texto bíblico. Tá? Eu não tenho costume de ler a leitura bíblica em classe, na classe de juvenis, aqui nas videoaulas, mas dessa vez eu vou ler, que este texto é de suma importância para que nós possamos então aprender e entender melhor o conteúdo que nós estaremos estudando. Efésios capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E o versículo 10, finalizando, vai dizer o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. A igreja era um ministério oculto, a igreja era um ministério que não era revelado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a partir da ressurreição de Jesus, a partir dos santos apóstolos, a partir dos discípulos que sucederam os apóstolos, a igreja foi crescendo e foi sendo manifestada com o poder dos céus para todos aqueles que estão aqui na terra.
E o que quer dizer a palavra igreja? No original, no grego, quer dizer eclésia, que significa tirados para fora. Ou seja, um povo que pertencia a um determinado grupo e por causa de uma situação, de um evento, este povo foi tirado para fora. Nós vivemos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A igreja do Senhor, o seu lar e a sua morada não é deste mundo. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou que o mundo já é do maligno e que o príncipe deste mundo já opera aqui neste mundo. E só há um que o detém, conforme Tessalonicenses diz, né, que é o Espírito Santo que detém o inimigo, a ação imediata do inimigo. Por quê? Porque ainda a igreja do Senhor está aqui. Aquela igreja santa, imaculada, a noiva do Cordeiro, ainda faz parte deste mundo, né? Então, o que nos leva a crer que, por causa deste grupo que o próprio Jesus Cristo, de maneira espiritual, tirou para fora do mundo, agora essas pessoas não são mais escravas do pecado, acontece então a revelação do ministério, a revelação do mistério que estava oculto nos tempos atrás, que é a igreja do Senhor. Nesta lição nós vamos ver aqui que o primeiro ponto dessa lição que vai tratar o seguinte: o que é a igreja, né? A igreja é um povo que foi chamado para fora. Em Atos capítulo 19, versículo 41, melhor dizendo, vai falar da Assembleia dos Santos, a reunião dos santos. Ou seja, é um povo que se reúne em prol da glória de Cristo, em prol de glorificar as obras de Jesus. É uma igreja, um povo que se reúne para poder anunciar as grandezas de Jesus, anunciar as grandezas do Evangelho de Deus, anunciar o poder de Deus através do Espírito Santo, fazer com que pessoas possam ter este contato físico e serem libertas, né, dos vícios, liberta do mundo das drogas, no mundo da prostituição, fazer com que pessoas sejam totalmente transformadas pelo poder do Evangelho. Esta é a função da igreja principal, que este é o motivo que nós ainda estamos aqui neste mundo, para poder anunciar, para poder falar, para poder pregar as boas novas de salvação para todos aquele que crê. Nós estamos neste mundo, mas nós fomos tirados deste mundo porque o verdadeiro lar, nosso lar, o lar da igreja, da noiva do Cordeiro, é ao lado de Deus, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto acontecerá na ocasião do arrebatamento da igreja. Segundo subtópico, o corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo age? O corpo de Cristo, ele tem vários membros. O corpo de Cristo, ele tem vários membros, porém, um só é o Espírito que age dentro deste corpo. O Espírito do próprio Deus, o Consolador, aquele que o Senhor Jesus, por ocasião da sua ida aos céus, o nosso Deus enviou para nos consolar, para nos ensinar, para nos direcionar. E este Espírito, ele quem comanda o corpo de Cristo. Este Espírito de Deus que comanda o corpo para poder fazer com que o próprio corpo glorifique as obras do Pai e glorifique as obras do Filho. O Pai, ele planeja a obra de redenção. O Filho, ele executou esta obra de salvação na cruz do Calvário. E o Espírito Santo é aquele agente que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O próprio Espírito Santo é quem convence através das manifestações e da ação da igreja, do corpo de Cristo aqui nesta terra. É o que diz, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons
de curar, e a outros a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro dom de discernimento de espírito, a outro variedades de língua e a outro interpretação de línguas. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Este é o objetivo do corpo de Cristo, para glorificar a Deus através dos dons sobrenaturais, através da libertação, da libertação dos cativos, daquelas pessoas que estão aprisionadas, aqui nesta terra, para que elas venham a conhecer, a perfeita, a plena salvação que está em Cristo Jesus. O corpo de Cristo ele tem este objetivo. A igreja ela foi tirada para fora para glorificar mediante as pessoas que não conhecem ao Senhor, que não conhecem a Jesus, glorificar a Deus e levar as boas novas de salvação para todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. Segundo ponto, um ministério antes oculto. O ministério da igreja, antes, no início, ele não era conhecido. No início de todas as coisas, quando Deus criou Adão e Eva, a primeira família, o primeiro casal, lá no Jardim do Éden, através deste casal, iria se multiplicar os homens, as pessoas aqui na terra, e no futuro, este ministério da igreja iria ser conhecido por todos os povos. A salvação veio para os judeus, mas os judeus não o reconheceram, os seus não reconheceram. Então, por este motivo, dos judeus não reconhecerem a obra de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, a salvação ela tem se ampliado para todos os povos, formando então uma igreja única, invisível, que glorifiquem o nome do Senhor. Nós temos aqui neste mundo a igreja visível, que é a igreja denominacional, que tem a placa das congregações, a placa das igrejas, e existe também a igreja invisível. Esta igreja invisível, somente Deus sabe quem é, somente Deus conhece quem é. Pode ser que tenha pessoas em todas as denominações que fazem parte da igreja invisível, da igreja que Deus irá levar para o céu, da igreja que Deus irá receber no céu. Esta igreja invisível faz parte de todos os santos em todos os tempos que morreram por amor a Jesus, e ainda aqueles que irão morrer antes da ocasião do arrebatamento da igreja, e nós que estamos vivos também na ocasião do arrebatamento da igreja. Todos esses homens e mulheres de Deus fazem parte da igreja invisível. A igreja visível é essa igreja que nós vemos, que tem 4 paredes, a igreja normal, construída, que tem uma placa denominacional, que tem doutrinas específicas de acordo com aquela igreja. Esta igreja é uma igreja visível, mas esta igreja precisa estar ligada à igreja invisível, a verdadeira igreja do Senhor, que irá morar com ele nos céus. Mas este ministério era oculto em tempos passados. O segundo primeiro subtópico vai dizer: a igreja é formada pela união de todos os povos. Antes, somente pelos judeus. Antes, a salvação era somente para a nação de Israel. Antes, o povo de Deus era conhecido somente pela a nacionalidade judaica. Mas hoje, através da morte de Jesus Cristo, a salvação ela se amplia para todos os povos. Agora, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos os gentios, os estrangeiros, aqueles que não são judeus, que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e tem a sua fé voltada a Ele, essas pessoas então recebem um dom gratuito da salvação por meio da fé, da sua fé em Jesus Cristo. Obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, ter uma comunhão, uma intimidade ainda maior com Jesus Cristo, querer sentir a sua presença todos os dias. Estas pessoas, estes gentios, agora, mediante este ministério que era oculto no passado, agora, através da igreja, junta todos os povos para adorar o único e suficiente Salvador da humanidade, que é
Jesus Cristo de Nazaré. Subtópico 2 deste segundo ponto vai dizer o seguinte: a igreja deve anunciar o plano de Deus. A igreja, dos principais objetivos da igreja, estar aqui na terra, além de glorificar e exaltar o nome do Senhor aqui na terra, é também anunciar aos povos a plena salvação que vem da parte de Deus. Anunciar aos povos o evangelho de Jesus. O que Jesus tem feito aqui na terra, o que Jesus preparou para a igreja nos céus, o que Jesus ainda vai fazer, né, no final de todas as coisas. Essa igreja tem este objetivo de anunciar, propagar o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que dá libertação para todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Jesus é o nosso único intermediador entre Deus e os homens, é o que diz 1 Timóteo, ou é 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 2, versículo 5. Ele é o único que tem a possibilidade de ligar um pecador falho a se relacionar novamente com o Senhor nosso Deus. Isto é importante para que nós possamos, então, entender o quão grande é importante nós estarmos ligados nesta ponte que é Jesus Cristo, nesta ponte que nos liga a Deus, que nos direciona ao Senhor Jesus. O terceiro ponto vai dizer a dimensão da igreja, né? A igreja, ela tem uma dimensão grande, ela não se dá mais como no Antigo Testamento, que Jesus, ele pregou na casa de Israel, ele veio para salvar aqueles que estavam dentro da casa de Israel, todos aqueles que estavam ligados a ele ali, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Quando Jesus veio, a sua vontade, podemos dizer assim, é que todos aqueles judeus pudessem ser salvos. Porém, eles rejeitaram o Messias. Eles não acreditaram, né? Hoje em dia, estima-se que 1% só da nação judaica crê que Jesus é o Filho de Deus. Porém, por causa dessa rejeição a Jesus Cristo, o nosso Deus, com a sua soberania e a sua onisciência, porque conhecia todas as coisas, já sabia o que ia acontecer, né? Através disso, ele expandiu, né? A dimensão da igreja foi ampliada a partir do momento em que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. E todos aqueles agora que creem em Jesus, que entregam a sua vida a Jesus, têm a possibilidade de viver com Deus por toda a eternidade. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas mediante o único Filho de Deus, o Filho de Deus que se fez carne, mediante a Jesus Cristo, que não cometeu pecado neste mundo, a justiça de Deus foi feita aqui na terra. E agora, através da nossa fé nele, nós temos a possibilidade de sermos aceitos, mesmo sendo falhos, para com o nosso Deus, com o Deus Pai, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Significa dizer que através do amor a Deus agora, nós temos a alegria de servir ao nosso Deus, de servir ao nosso Senhor, porque nós o amamos e nós queremos ficar próximo a Ele. A igreja invisível é o primeiro ponto, e a igreja invisível, o segundo subtópico desta lição. A igreja visível, eu já expliquei para os irmãos, são a igreja espiritual de Deus, que somente Deus conhece esta igreja. Tem membros dessa igreja em quase todas as denominações, as pessoas sinceras de coração, que sirva a Deus de todo o coração. A igreja visível é a igreja que nós vemos, né, uma igreja construída entre quatro paredes, denominacional, que tem nome, igreja que tem conta para pagar, que tem que pagar tributos, que tem que pagar imposto. É a igreja que tem que pagar, que tem cadeiras, que tem um púlpito, igreja que tem toda aquela estrutura que nós vemos aqui na terra. Mas, porém, esta igreja, se ela não estiver ligada na igreja invisível, será impossível dela se salvar, porque a igreja invisível, a verdadeira igreja, é a igreja invisível, a qual o Senhor Jesus levará para o céu.
Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado deste rápido comentário aqui nesta noite. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando ainda mais, para que nós possamos então propagar e anunciar ainda mais as grandezas de Deus. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Jesus, o nosso Senhor, nos permitir.